Democracia grega versus democracia contemporânea. Ao falarmos do legado dos gregos Para o mundo contemporâneo, percebemos que muitos textos ressaltam como as experiências políticas experimentadas em Atenas serviram de base para a construção do regime democrático. A luta pelo fim dos privilégios aristocráticos e a consolidação de uma sociedade com direitos mais amplos teria sido os pilares dessa nova forma de governo. Contudo, não podemos afirmar que a ideia de democracia entre os gregos seja a mesma do mundo contemporâneo. Atualmente, quando definimos basicamente a democracia, entendemos que este seria o governo, cracia, do povo, demo, que quer dizer democracia. Ao falarmos que o governo pertence ao povo, compreendemos que a maioria da população tem o direito de participar do cenário político de seu tempo. De fato, nas democracias contemporâneas, os governos tentam ampliar o direito ao voto ao minimizar todas as restrições que possam impedir a participação política dos cidadãos. Tomando o Brasil como exemplo, percebemos que a nossa democracia permite que uma parte dos menores de 18 anos vote e que as pessoas com mais de 70 anos continuem a exercer seu direito de cidadania. Além disso, a nossa Constituição não prevê nenhum empecilho de ordem religiosa, econômica, política ou étnica para aqueles que desejam escolher seus representantes políticos. Até os analfabetos, que décadas atrás eram equivocadamente vistos como inaptos, hoje podem se dirigir às urnas e votar. Para os gregos, a noção de democracia era bastante diferente da que hoje experimentamos e acreditamos ser universal. A condição de cidadania era estabelecida por pressupostos que excluíam boa parte da população. Os escravos, as mulheres, os estrangeiros e menores de 18 anos não podiam participar das questões políticas de seu tempo. Tal opção não envolvia algum tipo de interesse político, mas assinalava o comportamento da própria cultura ateniense. Na concepção desta antiga sociedade, aqueles que não compartilhavam dos mesmos costumes de Atenas não poderiam ter a compreensão necessária para escolher o melhor para a polis. Além disso, observando o modo como os atenienses viam a mulher, sabemos que tal exclusão feminina se assentava na inferioridade natural reservada ao sexo feminino. Por fim, os escravos, também politicamente marginalizados, ao não terem o preparo intelectual necessário para o exercício da política. Dessa forma, não podemos dizer que a democracia ateniense era cingida por uma estranha contradição. Ao contrário, percebemos que as instituições políticas dessa cultura refletiam claramente valores diversos que eram anteriores ao nascimento da democracia grega. Também devemos levar em conta que o nosso ideal democrático é influenciado pelas discussões políticas dos intelectuais que defenderam os ideais do movimento iluminista no século XVIII. A distância entre a democracia grega e a atual somente corrobora com algo que se mostra bastante recorrente na história. Com o passar do tempo, os homens elaboraram novas possibilidades e muitas vezes, lançando seu olhar para o passado, fazem com que a vida de seus próximos seja transformada pelo intempestivo movimento de ideias que torna a nossa espécie marcada pelo signo da diversidade.
Agora temos algumas ilustrações que apresentam o funcionamento da democracia na Grécia Antiga. Eram excluídos da votação os escravos, as mulheres e os estrangeiros. Na verdade, os cidadãos formavam um grupo numericamente reduzido e privilegiado. Como nós vimos na divisão social na Grécia Antiga, o grupo que formavam os cidadãos estava restrito aos eupátridas, que eram grandes proprietários de terra, aos georgóis, que eram pequenos proprietários de terra, mas que tinham direito de participação nas decisões políticas, e os demiurgos, formados por ricos comerciantes e artesãos. Os demais ficavam fora. Mas ainda temos uma ilustração que pode trazer uma visão melhor de como funcionava essa democracia excludente da Grécia Antiga. Mas ao mesmo tempo podemos analisar também que, apesar dela ser uma democracia excludente, era o primeiro modelo que estava sendo experimentado pelos seres humanos. E que, por ser o primeiro modelo, serviu de base para que outros modelos mais complexos, mais abrangentes, pudessem ser desenvolvidos. E essa evolução da democracia a gente vai começar a perceber no decorrer da própria história da Grécia Antiga e depois no modelo utilizado pelos romanos. E por último, o modelo que nós utilizamos. Quando a gente compara, percebemos uma diferença. Então vamos fazer uma leitura rápida do quadrinho. Observando o quadro, notamos que o número o anúncio das reformas políticas provocaram uma grande expectativa para toda a multidão. Mas quem eram as pessoas que supostamente compunham essa grande multidão? Todos os habitantes de Atenas, talvez? Como descrever essa multidão? Veja o que vai acontecendo em cada quadrinho de acordo com a sequência do anúncio. No primeiro quadrinho observamos, ao anunciar que todos têm direito ao voto, a multidão vai ao delírio. No segundo quadrinho, há uma restrição, menos as mulheres, obviamente. Parte dessa multidão já foi excluída. No terceiro, claro que menos os pobres também. Então essa multidão parece cair jamais da metade. E no terceiro quadrinho, menos os escravos. Tá certo? Apesar das expectativas do delírio de quem ficou, essa multidão já está bem restrita. E no quinto quadrinho, e menos os menores de 18 anos, é claro. Veja que esse pequeno grupo vai se diminuindo e restou no final. Fora esses detalhes, todos podem votar. Quem são os todos? Um único cidadão que restou de toda aquela multidão. Isso comprova a participação reduzida dos atenienses naquele modelo de democracia. Entretanto, podemos considerar que a instituição da democracia em Atenas teve grande importância para a organização das democracias modernas. Imaginemos que o que é uma polis grega? Uma assembleia a cada 9 dias, como acontecia. A democracia clássica era direta, ou seja, a cada semana e meia o povo de Atenas se reunia e decidia todo tipo de questão. Mas o que esses cidadãos mais decidiam? A sociedade ateniense não conhece a complexidade da economia moderna. Os cidadãos tratam da guerra, da paz, de assuntos políticos, mas parte razoável das discussões parece girar em torno da religião e das festas, também religiosas. As funções de poder, administração, na Grécia Antiga, eram delegadas a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos, formado pelo Conselho de Anciãos. Após encerrar esse
Após encerrar esse roteiro, responda às questões. Número 1. Descreva o que você entendeu sobre as imagens acima. 2. A partir das informações do texto e dos quadrinhos, descreva a diferença entre a democracia na Grécia Antiga e a democracia atual.